Bom dia, boa tarde, boa noite. Seria uma live, mas por problemas com a internet a gente acabou optando por um vídeo. Meu nome é Elaine, eu sou enfermeira, atuo no setor de vigilância em saúde aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Guanhães. E conforme foi anunciado, eu vim falar um pouco para vocês sobre esse momento atual, né, que a gente vive na saúde, com impacto em todos os outros setores e áreas das nossas vidas, e sobre as doenças que têm nos inquietado nesse momento. Na verdade, nós não vamos falar somente sobre a Covid-19, apesar de ser essa a doença que está em destaque em todas as mídias do mundo inteiro, né? Eu gostaria de começar fazendo duas apresentações. Primeiro, eu gostaria de me apresentar e depois de apresentar o meu setor, a vigilância em saúde. Então, como eu disse, eu sou enfermeira. Eu não sou uma guaianense de nascimento, mas eu me considero de coração, e isso porque eu me formei em 2001 e mesmo antes de me formar eu já estava em Guanhães. 6 meses antes da minha formatura eu fiz aqui o meu internato rural. Então, na verdade, foi aqui, né, o lugar onde eu conheci a saúde pública, eu me apaixonei pela saúde pública e aqui eu construí a base da minha profissão. Então, eu estive aqui de 2001 a 2008, nesse período eu fiz um pouco de saúde da família, o meu PSF de origem era o PSF Agroder, né? E em 2004 eu fui convidada para assumir a vigilância epidemiológica. Então, naquela época nós tínhamos uma excelente enfermeira à frente da epidemiologia, ela precisava deixar o município e me indicou para essa função. Nesse período eu acabei fazendo um concurso, então eu sou uma servidora efetiva do município e estive também durante 4 anos no hospital regional, fazendo controle de infecção hospitalar. Por aqui eu fiquei até 2008, até que surgiu uma proposta na Secretaria de Estado de Saúde e eu fui cedida para a Secretaria para a função de auditoria assistencial. Eu fui para ficar 2, 3 anos, acabei ficando por lá 11 anos, e foram 11 anos em que eu me dediquei à auditoria, né, fazendo viagens e fazendo trabalho no estado inteiro, conforme a programação da Secretaria de Estado. E por que eu estou compartilhando isso? Porque o trabalho da auditoria era basicamente de comparar, né, o SUS que está previsto na legislação, que a gente chama de SUS ideal, né, com o SUS que nós encontrávamos na ponta, né, nos sistemas municipais de saúde, nos hospitais. Nós auditamos muitos serviços. E lá a gente encontrava o que a gente chama hoje de SUS real, né? Aquele SUS que não é o SUS que está proposto nas legislações por N questões, né? A gente sabe que a principal delas, o financiamento que não é adequado, a gente chama de subfinanciamento, né? E que acaba por prejudicar muito as ações da saúde em todos os níveis, né? E os municípios sofrem muito com isso. Então o trabalho lá era basicamente esse, né? Com roteiros de auditoria, né, construídos a partir da legislação, nós íamos para campo e no campo, nos municípios, nos hospitais, nos serviços de saúde, nós observávamos a disparidade, né, entre o que está proposto e o que acontece na prática. Então, N questões, né? Questões relacionadas à má gestão, questões relacionadas à ausência de profissionais de saúde, às vezes existindo o profissional, mas não existindo o profissional devidamente motivado, capacitado para as funções, a ausência de estrutura, de processos de trabalho. E por que eu conto isso? Eu conto isso porque hoje nós estamos entendendo, né, o quão é importante investir no sistema e ter um sistema preparado para atender as necessidades de saúde da população. Então, como eu disse, fiquei durante 11 anos na função de auditora. E quando me chamavam para retornar, né, há alguns anos vem a gestão faz contato e me chama e chamava, e eu dizia, não, ainda não quero voltar. Até que no ano passado, né, finalzinho do ano, a gestão fez contato e eu disse sim. Na verdade, o coração disse sim. Estava na hora de voltar. E aí cá estou eu. De novo, à frente da vigilância, que é um trabalho que eu gosto muito, né, que me enche de realização. Então, todos os dias eu saio de casa muito feliz por estar fazendo o trabalho
E a vigilância, como eu disse, também eu acho que é um serviço que eu preciso apresentar, né? A grosso modo, vamos dizer, resumidamente, um serviço de vigilância em saúde está dividido em dois grandes setores, né? A vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica. Hoje eu vou falar especificamente sobre a vigilância epidemiológica. A epidemiologia é um termo que tem aparecido muito nas últimas semanas, né? A gente costuma dizer que é assim, o serviço de vigilância epidemiológica, ele quase não aparece. Apesar de a gente trabalhar a pleno vapor durante todo o ano, normalmente ele aparece quando surge uma epidemia, né? Quando surge um momento de crise, como é esse momento que a gente está vivendo agora. Então a gente tem escutado muito falar sobre epidemiologia nas últimas semanas justamente por isso, né? Porque nós estamos num momento crítico da saúde no planeta inteiro, né? Em que consiste então a epidemiologia? Epidemiologia, vamos dizer, uma parte da medicina, uma parte da ciência que estuda as doenças que acometem a população. Enquanto na clínica eu tenho uma dedicação a um caso, né, a cada caso, a análise de cada caso, a epidemiologia debruça-se sobre os problemas de saúde de grupos populacionais. Às vezes grupos pequenos, né, quando, por exemplo, acontecem os surtos, ou às vezes grupos grandes, quando acontecem as epidemias ou as pandemias, que é a situação do momento. Então aí começam a surgir conceitos importantes que eu gostaria de esclarecer, né? Acho bem importante que a população saiba do que a gente está falando. Então, quando a gente fala sobre surto, a gente está falando de um aumento repentino do número de casos. Então, quando tudo começou lá na China, no ano passado, nós tínhamos um surto, um aglomerado de casos de uma infecção respiratória importante, né? Que causou pneumonias e estava restrito a um pequeno lugar. De repente, essa restrição já não existia mais, né? A gente chama de epidemia, um surto em diversas regiões. E aí a gente pode ter um surto a nível municipal, um surto a nível estadual ou até a nível nacional, né? Então, nós começamos a ter lá na China o que eles chamaram de epidemia, quando tinha se alastrado bastante, e de repente nós já tínhamos uma pandemia, ou seja, aquela epidemia se espalhando pelo planeta todo, por várias regiões do planeta. E aí um outro conceito importante que eu acho que a gente não pode deixar de colocar aqui, o conceito de endemia. Quando eu falo em doença endêmica, eu falo numa doença típica, numa doença característica daquela região. Então, por exemplo, em Minas Gerais a gente trabalha a doença de Chagas, a gente trabalha a leishmaniose, que são questões, programas, ações importantes que a gente tem implantadas, inclusive todas aqui no município, a gente vai falar sobre elas. Então, assim, de um modo geral, né, a vigilância epidemiológica é isso, né? Vamos dizer que um setor da saúde que está antenado o tempo todo nas condições de saúde da população, né? Do que essa população adoece, quais são os fatores que interferem positiva ou negativamente para esse adoecimento, né? Essa é a nossa finalidade. E aí a gente trabalha com algumas ações muito específicas e importantes. A primeira delas eu gostaria de situar aqui a notificação. Então, quando a gente fala em notificar doenças, a gente está dizendo da necessidade de informar de uma maneira oficial a ocorrência de alguma doença. Então, na verdade, a gente tem um grupo de doenças que a gente chama doenças de notificação compulsória, de notificação obrigatória, são doenças elencadas numa portaria do Ministério da Saúde. Aproximadamente 48 doenças estão nessa portaria do Ministério da Saúde e cada estado agrega a essa relação outras doenças que são particulares, né, de cada território, de maneira que a gente tem uma relação de doenças importantes para a saúde pública, doenças que precisam ser monitoradas, que precisam ser vigiadas. Daí o nome notificação compulsória. Elas precisam ser notificadas obrigatoriamente pelos serviços públicos e privados, né? E algumas delas, inclusive, com prazo, com tempo para notificação, que é o caso da Covid-19, a doença principal que nos traz para essa conversa aqui. Então, quando a gente diz de notificação compulsória, de notificação imediata, a gente quer a notificação dessa doença num prazo de até 24 horas, para que todo o sistema de vigilância possa ser acionado e para que a gente possa ali tomar todas as medidas de contenção quando elas são necessárias. Bom,
Além da notificação, que é uma ação importante da vigilância, a gente tem o chamado Programa Nacional de Imunização. Então, nós temos na vigilância a função essencial de gerir, de operacionalizar esse Programa Nacional de Imunização. O que é ele? Né? O programa que dispensa à população, que entrega à população um conjunto de vacinas, ou seja, um conjunto de substâncias, de insumos que fazem parte do processo de eliminação, de erradicação de doenças. No caso das vacinas, a gente fala de doenças imunopreveníveis, preveníveis por meio de uma vacina, de um imunobiológico. E a gente faz o gerenciamento tanto dessas vacinas quanto dos chamados soros, os antivenenos, usados para os casos de acometimento de cobra, de escorpião, de aranha, de lagartas. São estratégias extremamente importantes no universo da vigilância em saúde. Então, por que eu estou dizendo sobre isso? Porque agora, por exemplo, nesse momento, a gente vai conversar sobre duas doenças, a Covid e o sarampo, que estão nos acometendo. Para uma, eu tenho vacina no calendário básico de vacinação, da criança, do adulto, e para a outra, nós ainda não temos a vacina. Né? Para a outra, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, a vacina hoje chama-se isolamento social. Né? Essa a grande verdade. Essa vacina ainda certamente demora um pouco e até que ela chegue para nós como uma estratégia de eliminar, de erradicar, de controlar a doença, a gente precisa se utilizar da ferramenta que nós temos, né? O chamado isolamento social. Então, bom, para realizar essas ações de vigilância em saúde, a equipe da vigilância em saúde, ela conta com parcerias importantes, né? A gente faz parceria com os profissionais, a gente diz profissionais da ponta. São os profissionais que estão atendendo aos usuários, que estão prescrevendo, que vão notificar, que vão acompanhar esses usuários na ponta. Então, a gente tem os profissionais das equipes de saúde da família, né? Hoje, se tratando de Guanhães, a gente tem 10 equipes em atividade, provavelmente daqui a poucas semanas mais 2 equipes, mas a gente tem, então, profissionais que fazem parceria com a vigilância para estarem atentos a todas essas doenças, conforme a gente já disse aqui, que precisam da vigilância. Além desses profissionais da atenção básica, os profissionais do hospital, né? No caso de Guanhães, o Hospital Regional Imaculada Conceição, um grande parceiro da vigilância, né? O que a gente diz sempre, a equipe da vigilância dentro da Secretaria Municipal de Saúde não consegue vigiar, né? Os vigilantes precisam estar em todos os serviços, e aí aqui eu incluo serviços privados, a gente também faz boas parcerias aqui com serviços privados, que também devem notificar, na verdade, a obrigatoriedade da notificação também para eles, para os serviços particulares, e a gente, dentro do possível, a gente tenta fazer parceria para que a gente possa ampliar esses olhos que vigiam, que cuidam da saúde da população. Tudo isso para que a gente faça um diagnóstico precoce, para que a gente tenha a notificação e a partir da notificação, como eu disse, a gente possa acionar as ações que a gente fala de contenção. Então, para algumas doenças, por exemplo, a partir da notificação eu preciso fazer um bloqueio vacinal. Então, se a notificação não chega, né, se o profissional de saúde que atendeu aquele usuário não nos emite a informação oficial chamada notificação referente àquela doença, como é que a vigilância vai tratar das próximas ações, né? Então, a gente depende diretamente dessas parcerias. Eu aproveito muito a oportunidade para pedir que a gente fortaleça essas parcerias, que todos os profissionais do município compreendam, né, a importância desse serviço da vigilância em saúde, que é um serviço que protege diariamente a saúde da população. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre os sistemas, bem rapidamente, os sistemas que a gente trabalha lá na vigilância epidemiológica. São muitos e eu imagino que a população os desconheça, né? A gente faz, por exemplo, vigilância do estado nutricional das pessoas, com o chamado CISVAN. A gente faz vigilância do câncer, tem um sistema específico chamado CISCAM. A gente faz vigilância de saúde do trabalhador. A gente faz vigilância de nascimentos, um sistema chamado SINASC. Vigilância dos óbitos, um sistema chamado SINAM. E a gente faz vigilância, no geral, de 3 tipos de doenças. Doenças transmissíveis, né? Aquelas passíveis de transmissão. Aí eu estou falando, me referindo, por exemplo, às infecções ou às infecções sexualmente transmissíveis, ao HIV, à AIDS, à sífilis, às hepatites virais,
a hanseníase, a tuberculose, a coqueluche, as meningites, a cachumba, as diarreias, né? Aparentemente inofensivas, mas não são. Então, a gente faz vigilância dessas doenças que nós chamamos de doenças transmissíveis, fazemos a vigilância das doenças não transmissíveis, por exemplo, os acidentes de trânsito, né? As violências também estão sob nossa vigilância, e a vigilância de doenças endêmicas, né? Com programas específicos. Então, no município de Guanhães, por exemplo, a gente trabalha com um programa específico sobre dengue, um programa específico para febre amarela, um programa específico para doença de Chagas, outro para esquistossomose, outro para as leishmanioses, outro para raiva, e de quebra, vamos dizer assim, a gente também trabalha o controle de escorpiões. Então, assim, no geral, né, são essas as ações que estão hoje dentro do setor de vigilância epidemiológica, sendo realizadas diariamente no município, né? Diariamente. São ações de extrema importância. Sem essas ações a gente não faz controle de doenças, a gente não faz vigilância, que é o mais importante quando a gente pensa que o caminho é a prevenção, né? Não é esperar que a doença chegue, de preferência anteceder a ação, que a ação seja de proatividade para que a população não adoeça. Bom, em meio a todo esse contexto, chega para nós o coronavírus, né? A Covid-19. Aí por que eu disse de todas essas ações, ou sobre todas essas ações? Porque para todas essas ações, nós temos o que a gente chama de protocolo, né? Nós temos diretrizes do Ministério da Saúde. Então, quando eu digo sobre tuberculose, olha aqui o protocolo. Quando eu digo, por exemplo, sobre leishmaniose, olha aqui o protocolo. Quando eu falo sobre dengue, olha o protocolo. Quando eu falo sobre infecções sexualmente transmissíveis, olha o protocolo. Quando eu falo sobre vacinas, né, olha o protocolo. Quando eu digo sobre controle de escorpiões, olha o protocolo. Para tratar, fazer profilaxia da raiva, olha o protocolo. Então são N protocolos que nos norteiam, que nos dão um caminho, que mostram para onde a gente tem que ir. A gente já conhece esse universo. E aí chega pra gente, como eu disse, o coronavírus, né? No contexto da vigilância epidemiológica, vocês têm me ouvido falar um som de moto volante que circulou pela cidade nas últimas semanas, em que eu digo, cuidem-se, estamos lidando com uma doença pouco previsível. Então esse é o nosso desafio. É uma doença para a qual a gente não tem ou não tínhamos protocolo. Então, é um vírus desconhecido ou pouco conhecido, sendo estudado, os protocolos sendo construídos, ao mesmo tempo em que nós estávamos trabalhando num sistema cheio de fragilidades, conforme eu disse no início da nossa conversa, que é o Sistema Único de Saúde, né? E esse cheio de fragilidades, a gente sabe, não é uma novidade nenhuma no país inteiro, né? Nós temos muitos gargalos, nós temos muitas dificuldades, né? Uma delas, por exemplo, que impacta diretamente nesse momento em que a gente vive agora, a alta rotatividade de profissionais para atuar nas equipes de saúde da família. Então, a cada novo protocolo desse, a cada momento que surge um protocolo, é preciso que a gente aborde esses profissionais, converse, leve a informação para que ele passe a adotar a conduta estabelecida no protocolo. E como a gente tem uma alta rotatividade, eu estou aqui citando uma única questão, né? A rotatividade de profissionais. Diante dessa alta rotatividade, imagina um setor que precisa apresentar um protocolo e fazer com que esse protocolo seja seguido. Então, assim, eu estou compartilhando porque eu acho importante que a população saiba, né? Que a gente não trabalha na situação ideal, nós não trabalhamos num SUS idealizado, no SUS que está na legislação. Nós trabalhamos num SUS real, cheio de comprometimentos, né? E a gente tem que trabalhar mesmo assim, né? Então, olha a situação. Uma nova doença, né? Num sistema que tem esses gargalos todos e a gente tendo que trabalhar.
né? Na verdade, a gente não parou, aprendeu a trabalhar para depois voltar para o sistema e começar a agir, né? A gente veio fazendo na medida em que as informações estavam chegando e a gente correndo atrás e reunindo. Então a nossa primeira semana, eu gostaria de compartilhar, ela foi uma semana em que nós entramos de fato em pânico. Porque a gente gosta de ter um certo controle, né? E sob nossa responsabilidade toda uma população. Então, assim, difícil, muito difícil. E acho que é importante compartilhar para que vocês entendam, às vezes, um erro ou outro que a gente possa vir a cometer diante de tantas questões novas, né? E de uma equipe que tem lá suas limitações. Então, gostaria de dizer que aos trancos e barrancos, a gente caminhou muito bem nesse processo, né? Acho que são aí 6 semanas de muito aprendizado, 6 semanas de bons resultados, e eu acho que é um pouco sobre isso que a gente precisa conversar agora. Bom, então tudo começou com aquele caso de novembro de 2019, identificado, né? Um novo coronavírus que causa uma nova doença respiratória aguda grave lá na China. E a partir daí várias ações. Eu acho que eu vou até preferir fazer uma leitura para eu ganhar agilidade aqui, porque eu gostaria de passar todas essas informações para vocês. Então, assim como para todas as demais doenças que a gente se referiu aqui, mesmo não existindo esses protocolos antes, né, eles foram sendo construídos e a gente só trabalha com base em informação técnica e científica. Então, o que nos norteia desde o início, então essa equipe técnica de profissionais de saúde, que hoje compõe o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que age constantemente em prol da saúde da população de Guanhães, age com base em normativas técnicas e científicas. Então, quem dita as normas? A medicina e a ciência. Tudo que a gente faz é com base no que está aí, sendo colocado para nós, que é respaldo para a gente. Como nós ainda não conhecemos, nós vamos nos utilizar das experiências de quem está passando por isso. Então é assim que funciona. Bom, um primeiro óbito no Brasil, há mais ou menos 6 semanas, desde o início de março, todos os profissionais estão estudando para correr atrás do que é essa doença. Como é que ela é transmitida, quais são os sinais e sintomas, como é que esse vírus se comporta em cada organismo. Nós notificamos o nosso primeiro caso em Guanhães, um caso suspeito de Covid-19 no dia 16 de março. Logo depois, no dia 20 de março, surge uma portaria do Ministério da Saúde declarando em todo o território nacional esse território todo como área de transmissão comunitária, que significa que esse vírus está circulando em todo o país. Não se sabe exatamente de onde vem a contaminação, então a gente começa a ter casos em que a gente não consegue estabelecer um vínculo epidemiológico entre um caso suspeito e um outro caso suspeito ou confirmado, né? O que fica muito difícil para fazer controle. Então, de onde veio esse vírus? Não se sabe. A gente sabe que o indivíduo hoje tem sinais e sintomas de um caso suspeito, então a gente precisa isolar esse indivíduo, né? Então, essa portaria do Ministério da Saúde, que foi publicada no dia 20 de março, ela colocou para nós essa situação, né, de o país inteiro como área de transmissão comunitária, o vírus circulando, e a partir daí nós tínhamos que fazer todos os esforços para reduzir a transmissibilidade. Então, a contenção da transmissão, ela precisava ser feita por uma medida não farmacológica, ou seja, não era remedicamento. Era o isolamento da pessoa com sintomas respiratórios e das demais pessoas do mesmo endereço, mesmo que tivessem assintomáticas, por 14 dias após o início dos sintomas. Então essa ainda é a nossa conduta, é assim que a gente tem trabalhado, é assim que a gente tem conseguido bons resultados, apesar de saber que não é um processo fácil, né? Isolar alguém sintomático ainda é um pouco mais fácil, mas isolar alguém sem sintomas, né? Só porque reside no mesmo endereço não tem sido tarefa fácil, né? E a gente tem trabalhado com isso. Sabemos alguma coisa sobre esse vírus. O que a gente sabe? Não se trata de um vírus letal. Então, a letalidade é quando a gente coloca o número total de óbitos sobre o total de pessoas que adoeceram. Então, nós sabemos que não é um vírus letal, não é um vírus como, por exemplo, o vírus da raiva, né? Em contrapartida, muitas pessoas adoecem diante dessa fácil transmissibilidade.
Então, assim, é um vírus responsável por muitos adoecimentos e muitos desses doentes vão precisar da assistência hospitalar. E aí, um ponto de atenção: se antes nós achávamos que uma pessoa transmitia para 3, hoje nós já sabemos que a cada um doente nós vamos ter mais 6. Então, se existe contra nós a velocidade da transmissão desse vírus, existe a nosso favor manter as pessoas distantes entre si, no que chamamos de isolamento social. Então, o isolamento social é a nossa vacina contra uma doença para a qual ainda não se tem vacina nem medicamento específico. E essa vacina ainda vai demorar, né? Então, assim, importante fazer agora é um painel rápido da situação do país, do estado, da nossa região e do nosso município. Então, bem rapidinho, o Ministério da Saúde registrou ontem, até 14 horas, mais de 45 mil casos confirmados de coronavírus no Brasil. Bom, ao todo, 2.906 mortos confirmados até o momento. Todos os estados brasileiros registrando casos e mortes por coronavírus. Uma taxa de letalidade aproximada de 6,4%. Bom, em Minas Gerais, o último boletim que eu consegui foi do dia 21. 1.283 casos confirmados, 47 óbitos. Os casos confirmados distribuídos em mais de 130 municípios. E numa notícia que a gente leu ontem, Belo Horizonte já atingindo 96% de ocupação dos leitos de UTI para todas as enfermidades, mas com uma taxa alta de ocupação dos leitos de UTI, do leito que o doente vai precisar utilizar. Bom, num boletim da nossa Gerência Regional de Saúde de Itabira, um boletim do dia 22/4, de ontem, com casos confirmados, aí eu faço aqui uma ressalva, esse boletim é o boletim oficial da GRS, aqui estão os casos que o Estado está considerando como caso confirmado. Em Itabira, 5 casos confirmados, em João Molevade, 2, em Santa Maria de Itabira, 1, em Ferros, 5, com um óbito em Itabira. Bom, chegamos a Guanhães. Guanhães, vamos ao nosso boletim. Nós soltamos um boletim ontem em que a gente falou, olha, desde o início, desde quando a gente fez a nossa primeira notificação, no dia 16 de março, nós notificamos ao todo 85 casos suspeitos. Desses 85, a gente conseguiu testar 17 casos. Esses 17 casos testados já receberam os seus resultados. Resultado negativo. Então, significa que aqui em Guanhães nós não temos casos confirmados. Em isolamento domiciliar, nesse boletim de ontem, nós tínhamos 21 pessoas. O isolamento domiciliar, ele é feito para casos leves, né? O caso é leve, sintomas respiratórios, gripais, mas é um caso leve. O indivíduo vai para casa e segue todas as nossas orientações de isolamento no domicílio. O caso grave vai dar entrada no hospital e vai ser isolado lá, com todas as orientações também sendo, né, cumpridas para o isolamento hospitalar. No hospital nós não tínhamos ninguém até ontem, né? E nós tínhamos curados da síndrome gripal 47 pessoas. Aqui a gente está pontuando que 47 pessoas foram notificadas como suspeitas de Covid. São pessoas que a gente não conseguiu testar, eu vou falar um pouco sobre a questão dos testes. E essas pessoas ficaram em casa durante o tempo que nós preconizamos para o isolamento. Ao final desse tempo elas já estavam assintomáticas, elas estavam bem, então elas foram liberadas do isolamento. Então essas pessoas a gente chama de pessoas que foram curadas de uma síndrome gripal. Por que eu não posso dizer que elas foram curadas da Covid-19? Porque elas não foram testadas. Então nós não sabemos exatamente qual foi o agente, o micro-organismo causador daquela síndrome gripal. Então a gente sabe que ela adoeceu e que ela se curou. E a partir do momento que ela estava sintomática, ela foi liberada para casa. Aí surgem algumas considerações importantes
a partir desse nosso boletim. Por quê? Porque quando se faz uma leitura rápida, ou a primeira leitura, pode-se pensar, bom, nenhum caso positivo, então não há perigo. Aí nós entramos com uma observação, mas há perigo, porque o perigo é invisível, é um vírus, né? E as pessoas contaminadas podem ou não ter sintomas. E nós só vamos saber se esse vírus circula ou não por aqui, né? Quando nós pudermos testar muitas pessoas. Nesse momento, nós não fizemos, até então a gente não teve condições de fazer isso. Como eu disse, nós testamos 17 pessoas. Nos esbarramos então na necessidade de testarmos mais. Mas, como eu disse, eu acho importante esclarecer sobre os testes. Até então, nós tínhamos testes, somente testes ofertados pela Secretaria de Estado de Saúde. E, como eu disse, tudo que se faz na vigilância se faz a partir de protocolos. Então, o que o protocolo da Secretaria de Estado de Saúde determina? Ele determina, né, isso já há algumas semanas, que a gente teste somente alguns grupos. Quais grupos? O grupo de profissional de saúde. Então, se um profissional de saúde estiver sintomático com síndrome gripal, a gente pode testá-lo. Outro grupo importante, o grupo que hospitaliza. Então, se o indivíduo for hospitalizado, esse também pode ser testado. Um outro grupo importante, pessoas que estão institucionalizadas, nos asilos, nos presídios, também podem ser testadas. E um quarto grupo importante, o grupo de óbitos. Então, as pessoas que evoluíram para óbito, elas também devem ser testadas. Isso significa que o protocolo da Secretaria de Estado nos limitou com relação ao grupo que nós podemos hoje testar. E nós precisávamos de uma solução para essa questão. Porque para a gente dizer qual é exatamente o nosso cenário, né? Até então a gente fala sobre uma estabilidade entre aspas. A gente não pode garantir que a gente não tem o vírus, que a gente não tem pessoas aqui doentes, porque nós não estamos testando. Testar 17 pessoas não significa muita coisa, né, num município com essa população. Sabemos que muitos casos estão aí sem notificação, que é uma outra questão importante. Então, certamente, esse número que a gente divulga como o número total de casos suspeitos notificados, ele é muito maior do que o que a gente divulga, é muito menor do que o real, né? Existem muitas outras pessoas que certamente não estão sendo notificadas. Aí vem a boa notícia. A prefeitura, né, a Secretaria Municipal de Saúde, já está se organizando para adquirir testes, né? A gente vai adquirir um teste padrão ouro, né? Porque os testes também precisam ser bons testes, né? Então, uma outra luta durante esse tempo todo referente à aquisição de testes. Testes que nos deem segurança para dizer o caso é positivo, o caso é negativo. O teste que nos dê segurança para conduzir essa política pública no município. Então agora a gente está se organizando para a aquisição desses testes. Eu imagino que não vai demorar, né? E aí a gente precisa contar muito com o apoio da população. Por quê? Porque a gente não vai ter condições de testar a priori todas as pessoas que se apresentarem sintomáticas. Então, para isso, a vigilância, em parceria com o médico da Secretaria de Saúde, nós estamos sentando, definindo um outro protocolo interno que diga para nós quais vão ser os casos que nós vamos testar nesse primeiro momento. De qualquer forma, isso já vai ampliar o número de pessoas testadas, isso já vai nos dar uma ideia mais real de qual é exatamente o nosso cenário aqui. Então, por que a população precisa colaborar? Porque pode ser que muitas pessoas queiram, né? Eu quero ser testado. Nós não vamos conseguir testar todos. Nós vamos conseguir testar mais algumas pessoas que hoje, por exemplo, na nossa rotina, nós gostaríamos de poder testar, porque a gente enxerga ali um quadro muito característico, um suposto positivo para a Covid-19, que hoje nós não temos condição se a gente tiver que adotar, né, na íntegra esse protocolo da Secretaria de Estado. Então, que a população confie, né, que fique tranquila com relação a esse processo novo que começa agora, porque a gente está fazendo com muito cuidado, tá? Outro ponto de atenção. Hoje nós temos
uma curva que ainda é ascendente de casos. Os casos só aumentam, né? Os casos continuam aumentando e existe, como eu disse, uma grande subnotificação, a ausência da notificação. Então, projeta-se que para cada caso notificado no Brasil, existam uma média de 10 não notificados. Então, vamos pensar, se já é assustador esse número que está sendo divulgado, imagina o número real. E aí eu vou repetir, a vacina ainda vai demorar. Então, eu gostaria muito de dizer para a população que o que nós fizemos até agora, né, e ainda precisamos fazer um pouco, né, porque a única arma, a única ferramenta que a gente tem para lutar nesse momento é o isolamento social, para retardar a chegada do vírus, né, e tem funcionado, para evitar que um caso, quando a gente tiver, que ele vire 6, né, que esse 6 vire 36, sem que a gente possa acudir, cuidar, assistir a todas as pessoas que vão precisar dessa assistência. Do que as pessoas se queixam, né? Mas a gente tem uma situação diferente de outros municípios. Sim, cada município precisa muito conhecer a sua epidemiologia, né? Isso é fato. Mas aperto onde a gente tem caso positivo da doença e mais organização onde não existem casos. Então, tudo bem que nós ainda não temos casos confirmados, né? Como eu disse, pode ser que eles existam, a gente só ainda não tem conseguido captá-los, notificá-los, né? De qualquer forma, nós precisamos de mais organização. Significa uma postura preventiva por parte de todos. Exemplo, do dono do estabelecimento e do cliente ou do usuário daquele estabelecimento, né? O que a gente precisa entender? Que o nosso normal, ele mudou, né? O nosso normal mudou e vai ficar diferente por um bom tempo. É preciso que a gente aprenda nesse momento a se comportar de uma forma diferente, né? Eu botei aqui, eu coloquei o exemplo de São Paulo, né? Tem sido o nosso termômetro para avaliar a realidade dura do SUS, né? Quase 85% dos leitos de UTI ocupados e um número que continua subindo. É uma doença muito grave, nós já falamos. Alguém vai precisar do hospital. O que o hospital faz por esse doente? Dá um suporte de vida, né? Dá um suporte. Então, coloca o indivíduo no aparelho para que ele consiga passar por aquele período ali em que a infecção tá agindo, né? Até que ele saia daquele processo mais crítico. E o paciente usa o leito do hospital por muito tempo. Isso também tem sido dito, muito dito. A taxa de ocupação daquele leito ali é grande e o tempo em que o mesmo paciente usa o leito também é grande. Aí quem chega depois fica na porta do hospital esperando, né? Essa é a realidade. Então, é claro que a situação de São Paulo hoje é diferente da nossa, né? Mas é para esse caminho que a gente vai se nós não trabalharmos nesse momento com mais responsabilidade, né? E as nossas recomendações para o isolamento, né? Elas não estão sendo seguidas por muitas pessoas que a gente tem encontrado nos supermercados, nas praças, nas festinhas familiares, né? Então, o que nós estamos assistindo hoje em Guanhães não é isolamento social, né? Então, assim, eu acho bem importante reforçar, como eu disse, usar a experiência de quem está num momento muito crítico para a gente pensar onde é que a gente vai chegar, porque é para isso que a gente está caminhando, né? Se nós não nos cuidarmos. Então, a fala de uma infectologista do Rio de Janeiro, onde os casos não param de crescer também, né, de subir. Ela falou, se a população tivesse sido sensível ao apelo do isolamento social, tão divulgado desde o início, nós não estaríamos nessa situação. Então, é um momento de chamar mais uma vez, né, a população de Guanhães para que se junte a nós, né? Eu não sei quais serão as providências, por exemplo, do comitê nos próximos dias,
mas independente de quais sejam, a gente precisa se comportar de maneira diferente, porque o momento exige isso de nós. Então, quando eu disse que nós não estamos enxergando o isolamento social, por exemplo, no supermercado, eu estou dizendo de uma família que ainda está indo inteira, né? O pai, a mãe, o filho, ou o cachorro para o supermercado, né? Isso não é isolamento social, né? Não é essa postura que a gente precisa adotar nesse momento, se a gente compreende qual é o momento, né? Um momento extremamente crítico, né? Então, sobre a Covid-19, acho que é basicamente isso. E junto a esse vírus que está aí, né, ao novo coronavírus, a gente tem outros vírus respiratórios circulando e a gente tem outras ações acontecendo no município, e é sobre isso que eu também gostaria de falar. Então, bem rapidamente, sobre duas campanhas que a gente está executando, né, operacionalizando no município nesse momento. A primeira delas, a campanha de vacinação contra a gripe, né? Então, assim, uma campanha essencial para esse momento, isso já vem sendo muito divulgado, né? A gente quer evitar que pessoas adoeçam por conta do vírus da influenza, seria mais um doente ocupando um leito do hospital, né? Mas é uma campanha que sempre nos traz um pouco de transtorno. E nesse ano, um pouco mais. Por quê? Porque ela foi antecipada, né, em um mês. Não existia número de doses suficientes para todos os idosos e profissionais de saúde, que são os dois grupos estipulados pelo Ministério da Saúde para a primeira fase da campanha, e aí nós passamos um bom aperto, né? Um segundo dificultador, uma diferença enorme entre o número de idosos que a Secretaria de Estado de Saúde diz que a gente tinha, né? Eles nos disseram, olha, vocês têm 3.685 idosos, é uma estimativa. E nós relacionamos nome por nome e dissemos a eles, nós temos 4.970 idosos, uma diferença de 1.295 pessoas. Como a vacina foi sendo dispensada pela Secretaria de Estado, 20%, 30%, com base no número deles, nós ficamos num arroxo total, né? Então, assim, eu queria muito agradecer a todas as pessoas que ligaram na vigilância, né? E que a priori ligaram para reclamar, né? Cadê a vacina? E que depois da nossa conversa, eu acho que compreenderam bem a nossa situação. Nós cuidamos muito para que os idosos não precisassem ir às unidades para receber essa vacina, e nós honramos com esse compromisso, porque nós levamos a vacina a todos os domicílios, né? Então eu imagino que ainda existam alguns poucos idosos que não se vacinaram, segundo informações das equipes de saúde da família, alguns que não foram encontrados ou estavam viajando, mas que ainda há tempo da gente buscar, né? A gente fala em busca ativa, a gente agora começa a ir atrás dessas pessoas mais uma vez para tentar cobrir um número grande deles. Mas a boa notícia é que a gente então já tem uma cobertura vacinal desses dois grupos muito boa. O grupo de idosos hoje nos dá uma cobertura vacinal de 125%, né? A gente já vacinou 4.617 pessoas com 60 anos ou mais. Tínhamos uma meta para profissionais, trabalhadores da saúde, uma meta de 629 pessoas. Nós já vacinamos 750, 119% desse público estimado. Ainda temos gente para vacinar, né? A gente sabe disso. E, como eu disse no primeiro momento, essa campanha ela foi dividida em 3 fases. Então, a primeira fase, que terminou no dia 15 de abril, né? Terminou teoricamente, né? Como eu disse, a gente continua buscando profissionais de saúde e idosos que ainda não se vacinaram. Mas, em termos de divisão para a distribuição das vacinas, o Ministério da Saúde colocou da seguinte forma: olha, numa primeira fase, do dia 23 de março até 15 de abril, vocês vão vacinar profissionais de saúde e idosos. Fizemos isso. Agora, numa segunda fase, a partir do dia 16 de abril até o dia 8 de maio, a gente está vacinando um segundo grupo de pessoas, né? Profissionais da Força de Segurança e Salvamento vão ser vacinados amanhã, a gente já agendou essa vacinação na sede da Polícia Militar. Portadores de doenças crônicas, não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, são pessoas que vão se dirigir às unidades de saúde, já estão se dirigindo. Os profissionais conhecem, né, esse público, então eles também estão sendo vacinados.
Funcionários do sistema prisional, uma média de 43 pessoas, também serão vacinadas amanhã. Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, é um número pequeno, também a gente já organizou a vacinação. População privada de liberdade, aproximadamente 160 pessoas, também já vacinaremos nos próximos dias. Caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo, é um outro público que tem se encaminhado às unidades básicas de saúde, estão recebendo a vacina. Bom, a terceira fase começa no dia 9 de maio. E aí os últimos grupos: professores das escolas públicas e privadas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adultos de 55 a 59 anos. Esse grupo é um grupo que não era vacinado nos anos anteriores, um grupo que foi inserido nesse ano, então a gente aumenta o contingente de pessoas que vão receber essa vacina. E por fim, pessoas com deficiência. Bom, as vacinas então se encontram nas unidades básicas de saúde. As salas de vacinação funcionam das 7h30 às 16h30 em todas as unidades básicas aqui da sede. Na área rural, esse horário de funcionamento é um pouco mais restrito, mas de qualquer forma a gente pede para que as pessoas procurem as unidades, mas procurem respeitando aquele nosso princípio básico desse momento em que a gente está vivendo, experimentando e sofrendo as consequências da pandemia, né, da Covid-19. Então, esse é um outro dilema da vigilância nesse momento. No mesmo momento que a gente não pode aglomerar, em que a gente comunica a população, não pode aglomerar, nós precisamos vacinar. Então, de novo, a população é chamada a compreender e a participar conosco de uma forma disciplinada, vamos dizer assim, né? Então, que a gente consiga entrar nas unidades de uma forma tranquila, receber a vacina, voltar para suas casas, imunizados, né? Mas com segurança, tá? E aí a gente fala da nossa segunda campanha, né? A segunda etapa de vacinação contra o sarampo. Bom, o sarampo é uma outra infecção viral importante, né? Evolui com sintomas graves também, especialmente quando são crianças menores de 1 ano ou crianças desnutridas, né? Também é altamente contagiosa, transmitida pela fala, tosse, espirro. É uma outra doença importante que nós precisamos trabalhar nesse momento. Por quê? A última grande epidemia no Brasil aconteceu em 86. Quase 130 mil casos de sarampo. E nós ficamos livres do sarampo durante alguns anos. Até que em 2018, o Brasil enfrentou a reintrodução do vírus. Em 2019, Minas Gerais identificou caso importado. E em 2020, agora, 8 estados do Brasil com 338 casos confirmados. O vírus está circulando. Está circulando por quê? Em decorrência das baixas coberturas vacinais dos últimos anos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa desde criança, né? Então aí é uma responsabilidade dos pais, né? Levar as crianças às unidades de saúde e garantirem que elas vão receber a vacina que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, né? O quanto antes. Essa vacina nós chamamos de tríplice viral. Então é uma vacina que protege contra 3 doenças causadas por vírus. A rubéola também é uma doença importante que a gente precisa trabalhar nesse momento. A gente também não quer que seja reintroduzida essa doença no Brasil. Então, só para reforçar, eu preciso aproveitar essa oportunidade para falar, a tríplice viral tem sido administrada em crianças de 6 meses a 1 ano, no que a gente chama de dose 0. É uma dose que não existia no cartãozinho da criança, mas a gente colocou nesse momento agora, o Ministério da Saúde colocou justamente por conta desses casos que têm aparecido. Mas no calendário básico, a criança toma a primeira dose aos 12 meses, depois a segunda dose aos 15 meses de vida. Bom, o adulto até 29 anos precisa ter 2 doses dessa vacina no cartão.
O adulto de 30 a 59 anos precisa ter pelo menos uma dose dessa vacina no cartão. Então, essa também é uma faixa etária que a gente estendeu, né? Até o ano passado a gente vacinava pessoas até 49 anos com essa vacina tríplice viral. E agora, nos últimos meses, a gente estendeu esse público. O Ministério da Saúde tem orientado para que pessoas até 59 anos recebam uma dose dessa vacina durante a vida. Então, essa campanha, ela deveria ter começado no dia 23 de março, a gente até experimentou, né? Não funcionou muito bem, gerou aglomeração, e aí, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, nós suspendemos essa campanha. Estamos retomando agora, a gente retomou no dia 16 de abril, justamente porque a gente conseguiu fechar, né, a primeira etapa da vacinação contra a gripe, e aí a gente consegue vacinar com mais tranquilidade esse público. O público específico dessa campanha, pessoas de 20 a 49 anos. É uma campanha em que a gente vacina indiscriminadamente. O que significa isso? Todas as pessoas de 20 a 49 anos devem receber uma dose de tríplice viral até o dia que termina essa campanha, que é 23 de maio. Então, independente de o que é que eu tenho no meu cartão, eu já tenho essa vacina ou eu não tenho essa vacina, independente disso, todas as pessoas de 20 a 49 anos precisam receber uma dose de tríplice viral. E aí, eu vou fazer uma ressalva. Nós tínhamos a pretensão de abrir as unidades de saúde neste sábado, dia 25, inclusive isso está divulgado em algumas faixas que estão distribuídas pela cidade, e eu peço desculpas porque a gente acha que a gente deve seguir a orientação da Secretaria de Estado, que está pedindo para que a gente não faça esse dia D, né, como se fosse um dia D, nós faríamos no sábado. Então, nós vamos acatar, né? O receio é que haja aglomeração. Então, a gente deixa que as pessoas se encaminhem às unidades básicas de saúde. Durante a semana, a gente tem tido o horário estendido nas unidades, né? 17 às 20 horas, é uma boa oportunidade para quem trabalha durante o dia, não consegue ir às unidades até às 17, ótimo. Então, que vá de 17 às 20. A gente pede muito para que a população não deixe de comparecer, né? Como eu disse, o sarampo é uma outra doença importante que está voltando por uma razão muito simples. Não estamos vacinando a população, né? E para o sarampo nós temos vacina, né? A vacina está sempre disponível nas unidades de saúde. Então, a recomendação para esse momento é que não haja aglomeração, né? Que vocês possam se encaminhar às unidades, como eu disse, com segurança. Uma boa postura seria acatar as orientações dos profissionais de saúde quanto às medidas de segurança, né? A distância, a lavagem das mãos, ao uso de máscaras, todas essas questões acho que vão ser bem reforçadas para a população de Guanhães nos próximos dias. A gente tem se organizado para tentar divulgar essas informações de uma forma bem acessível, isso vai chegar até vocês, tá? E a gente espera que possa ter colaboração, né? Para que ninguém deixe de vacinar por conta de um episódio de aglomeração. E por fim, né? Para terminarmos a nossa conversa, eu preciso falar de um outro problema que nós estamos enfrentando no município, é um problema do país, né? A dengue. Nós estamos na semana epidemiológica 17, ela vai até o dia 25 de abril. Nós tínhamos notificado apenas um caso de dengue confirmado, um caso confirmado em fevereiro. Nas últimas semanas foram mais 4 casos positivos. Então foram casos leves, né, em que os pacientes não demandaram internação, né, esse é um ponto positivo, né, mas o aumento de casos está demonstrando que existe proliferação do mosquito em grande quantidade, já que nós temos casos autóctones, ou seja, casos de pessoas que não viajaram e que, portanto, certamente se contaminaram aqui. Uma ressalva importante.
os agentes de controle, de combate às endemias, que trabalham, né, diariamente, fazendo a eliminação dos focos do Aedes aegypti, eles visitam as casas a cada 2 meses. Então agora nós estamos terminando o que a gente chama de segundo tratamento focal. Esse tratamento focal tem sido feito de uma forma diferente dos demais. Por quê? Nesse cenário em que a gente precisa ter muito cuidado com a Covid-19, os agentes, eles fazem visitas diferentes. Eles não adentram o domicílio, eles fazem avaliação apenas na área externa das casas, né, seguindo recomendações do Ministério da Saúde, né? E esse pode ser, a meu ver, de repente, um dos fatores que contribua para que a gente tenha elevação dos focos. Porque na medida em que o agente não entra e que o dono do domicílio não faz a tarefa de casa, a gente tem um problema com dengue. Então, qual é o pedido? O pedido é que as pessoas aproveitem esse momento em que estão em casa e façam parte do trabalho que o agente de controle de endemias não tem tido condições de fazer. Então, eles têm orientado muito à distância, né? Eles não deixam de falar sobre os locais, em cada casa eles conhecem os domicílios, né? Onde é que tem risco em cada domicílio, eles continuam orientando, mas eles contam com a ação do morador. Então é preciso que o dono do domicílio, que o dono do terreno baldio, que o dono do ponto comercial, né, faça agora mais do que fazia antes, porque nós estamos num momento diferenciado. Então é mais um apelo, tá? Eu gostaria muito de poder contar com o auxílio da população, né? Quero deixar aqui só algumas informações bem pontuais sobre esse segundo tratamento focal, focos positivos, especialmente no Alvorada, no Expansão, no Miguel e Almas, Guanhã Cidade e Nações. Quais são os recipientes, os depósitos? Os mesmos: vasilha plástica, lona, tambor, bebedouro, o ralinho, aquele ralinho da área externa, do banheiro, a caixa d'água, a bromélia, a calha. Então, os focos estão aí. Os focos estão aí. Eu queria terminar agradecendo e dizer que a gente tem feito o nosso melhor. Eu preciso agradecer primeiramente a equipe da Vigilância Epidemiológica. Nós somos uma equipe pequenininha, mas somos guerreiras, muito guerreiras. Agradecer muito ao Comitê de Enfrentamento da Covid-19. Eu acho que o trabalho excelente, o trabalho que está sendo feito é um trabalho excelente, pioneiro, tem nos rendido bons resultados. E por fim, agradecer a gestão, né, na pessoa da Dorinha e da Rejane, pelo apoio, pela confiança. Pelos reforços que a vigilância recebeu. E pedir que Deus nos dê a cada dia muito discernimento para a gente passar por esse momento. Gratidão pela oportunidade.